estudos mostrando que também é possível ter neurogênese no adulto, né? Que é o que se propõe esse estudo. Quer falar, André? Não, dá um adendo aí o que é neurogênese, né? Eu sei que pra gente é um conceito simples, né? Mas dá aí o que é neurogênese. Pois é, não, em outras palavras, a formação de novos neurônios. Formação de novos neurônios. É basicamente isso. Você quer saber o que é neurogênese, quando você ouvir esse termo, é formação de novos neurônios. Beleza. Certo? E assim, existem alguns fatores que modulam a neurogênese, né? Ou seja, que podem modular positivamente a neurogênese. Isso não sei o que estou dizendo, né? São os estudos. E existem fatores ou moduladores negativos. Se pegarmos moduladores negativos envolvendo neurogênese, de um próprio envelhecimento. Então, o envelhecimento, ele prejudica esse processo de formação de novos neurônios. Doenças neurodegenerativas, que geralmente estão relacionadas ao próprio envelhecimento, como o próprio Alzheimer, inflamação ou estresse, também são fatores que modulam negativamente. Porém, também tem os fatores que modulam positivamente, que no nosso caso aqui é o exercício físico, né? Assim como também tem o aprendizado de uma nova língua, né? O próprio aprendizado, você favorece a formação de novos neurônios. Então o artigo foi em cima disso. Foi um envelhecimento, ele pegou um cérebro envelhecido, que já tem esse problema, por si só, já existe esse prejuízo, modula negativamente a neurogênese, e jogou o exercício físico, que é um modulador positivo. E ele quis observar, obviamente, a partir de uma transfusão sanguínea de um animal exercitado, idoso. Vou pegar, né? Assim, existem vários modelos, mas eu vou falar desse específico. Ele pegou um grupo de animais exercitados e um outro grupo de animais sedentários, certo? Idosos, todos idosos. Isso não nesse paper, em outro artigo, não é isso? Isso, exatamente. Tem essa questão que o André tá falando, que eu ia falar desse, André, mas eu posso até voltar mais um pouquinho e falar desse outro. Já existem estudos que simplesmente a transfusão sanguínea de um animal jovem para um animal idoso, esse animal idoso, ele consegue absorver os efeitos benéficos desse animal jovem, principalmente relacionado à parte cognitiva. Então já existem estudos desse tipo. E o que é que esse estudo aqui, esse artigo que a gente vai apresentar, propôs? Ele, se eu observei isso no animal que é sedentário, jovem, e ele transferiu os efeitos benéficos para um animal que é sedentário, idoso, porque será que a transfusão de um animal idoso, que seja exercitado, ele consegue transferir os efeitos benéficos para um animal idoso que seja sedentário? E, obviamente, isso é uma das perguntas. E existem outras perguntas relacionadas a esse estudo. E ele foi investigar se isso é possível e qual fator sanguíneo ou quais fatores sanguíneos são responsáveis para levar esse efeito benéfico, né? Tipo assim, existe benefício, beleza, mas o que é que pode estar levando esse benefício? Né? Porque uma coisa é falar que funciona, exercício funciona, massa, transferir o sangue de um animal exercitado para um animal que não é exercitado tem benefício, mas o que é que pode estar levando esse benefício? Então eles foram investigar isso aí, tá bom? Exatamente. E eles pararam... Dá só um adendo aqui no que tu falou, né? Que é importante ressaltar esse fato de o animal aqui no artigo que a gente vai referenciar, de o animal ser um animal idoso. Então, a gente sabe que o exercício tem benefício. Já existem artigos científicos que mostram que o exercício leva a neurogênese, como o Robson bem falou. Mas aqui eles estão pegando um animal que é idoso e se esses efeitos eles são locais ou se eles são sistêmicos. Locais seriam efeitos diretamente do cérebro para o cérebro, certo? E sistêmicos seriam efeitos que vêm de outros tecidos que geram efeito no cérebro, que é aproximadamente o que eles tentaram fazer aqui, né? Eles tentaram ver se tinha alguns fatores no sangue de um animal idoso que fez exercício e se esses fatores que estão nesse sangue do animal idoso, pós-exercício, podem levar um benefício a um animal que não faz exercício. Um animal que está sedentário, um animal idoso sedentário. E aí vocês vão ver os resultados aí que são muito interessantes. Só fazendo um adendo, viu, André? Obviamente que a gente já sabe que o exercício físico leva benefícios em inúmeros tecidos, né? O exercício melhora o humor, melhora sono, ele reduz estresse, reduz ansiedade, reduz resistência à insulina, reduz inflamação, enfim. Aí, se a gente for caminhar, tem muita coisa. E, especificamente, no cérebro, a gente vai observar algumas coisas que eu falei agora anteriormente e outros fatores. E estudos já mostram também que a própria atividade física regular, ela promove
o aumento de neurotransmissores e alguns fatores tróficos, para quem estuda um pouquinho o BDNF, né, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, o GF1, VEGF, e tudo isso tem relação também com a melhoria com o aumento da neurogênese, né, formação de novos neurônios, formação de novos vasos também, né, a angiogênese, né, também. E isso reflete também no aprendizado e memória, que é algo que a gente vai ver um pouquinho nesse estudo. Dá aí o conceito do que são marcadores para a galera saber o que a gente está falando quando a gente fala sobre BNDF e tudo mais. Quando a gente está falando desses marcadores especificamente, são algumas moléculas, em termos gerais. Podem ser proteínas, enfim, outras moléculas que a gente consegue identificar, obviamente a partir de estudos mais moleculares, estudos celulares, que pode ter relação com no caso, com uma série de fatores. No caso aqui, que a gente vai estudar é com a que tem uma relação com a neurogênese. E aí, uns desses marcadores, por exemplo, que tem relação com a neurogênese, é o DCX, a NeuN, o BRDU, SOX2, enfim, esses fatores tróficos que eu falei, né, o próprio BDNF, GF, enfim, são alguns marcadores que possuem relação, alguns mecanismos relacionados a neurogênese, nesse caso, né? Você pode até complementar, Andrezão. Um exemplo de marcador aí simples que a gente conhece no dia a dia é a insulina, né? Então, para quem é diabético, sabe muito bem que a insulina é um marcador muito importante, né? A ausência de insulina no diabético tipo 1, ela demonstra que a pessoa precisa de mais insulina para suprir a necessidade dos tecidos em captação de glicose. Então, a insulina, por exemplo, é um marcador muito, muito relevante. E o Robson mesmo falou, os marcadores não são somente proteínas, eles podem ser outros tipos de moléculas, né, como o colesterol, que está geralmente aumentado num acidente cardiovascular. Então, marcadores são moléculas que estão geralmente aumentadas, podem também estar reduzidas para demonstrar algum quadro fisiológico, mas geralmente a gente considera o aumento dessas moléculas como marcadores moleculares. Beleza. Vamos lá dar a sequência.